Hoje, o nosso convite é para uma jornada. Mas não é uma jornada qualquer, não. É uma verdadeira escalada espiritual. O nosso mapa vai ser o Sermão da Montanha. E o nosso destino? O destino é o topo da felicidade que Jesus nos revelou nas bem-aventuranças. Então, que tal a gente começar essa subida juntos? E a gente já começa com esse convite que vem direto da liturgia. É para a gente sentir mesmo a solenidade desse chamado, sabe? A ideia aqui não é só analisar um texto antigo. É muito mais que isso. Nós somos convidados a participar de um momento sagrado, a subir a montanha, exatamente como os primeiros discípulos fizeram. Bom, a nossa primeira parada nessa escalada é para a gente poder entender o cenário sagrado, né? Para a gente conseguir mergulhar na profundidade das palavras de Jesus, a gente precisa primeiro entender onde e como ele falou, porque o lugar aqui importa e muito. O evangelista São Mateus, ele nos dá uns detalhes que são cruciais. Pensa bem, Jesus não está falando em qualquer lugar. Ele sobe ao monte, ele se senta e assume aquela postura de mestre. Esse gesto tem um peso simbólico gigantesco. É a postura de quem ensina com autoridade divina, num lugar onde a fronteira entre o céu e a terra fica quase invisível. Certo, agora a gente vai mergulhar no contexto teológico, que é, assim, a chave para a gente entender tudo. O que está acontecendo ali não é só um discurso bonito, não. É a inauguração de uma nova lei. E atenção, ela não anula a antiga lei, ela aperfeiçoa, ela eleva a antiga lei, escrevendo essa lei direto no nosso coração. E o que é simplesmente fascinante é esse paralelo poderoso que a gente vê aqui. Pensa comigo, Moisés sobe ao Monte Sinai para receber mandamentos gravados em pedra. Era uma lei externa, certo? Agora, Jesus, que é o novo Moisés, também sobe a um monte. Só que ele não recebe a lei, ele é a lei em pessoa. Ele está revelando uma verdade que não é para ser escrita em pedra, mas sim na intimidade do coração. E olha só, essa citação do Papa Bento XVI resume a essência de tudo. As bem-aventuranças não são, de forma alguma, só um conjunto de regras. Elas são um autorretrato de Cristo. É isso mesmo, um retrato que nasceu da intimidade dele com o Pai. Então, quando a gente olha para as bem-aventuranças, na verdade, a gente está olhando para o rosto de Jesus, o pobre, o manso, o puro de coração. Ele nos mostra quem ele é para que a gente possa se tornar como ele. Ok? Com essa base, com esse entendimento, agora sim a gente está pronto para começar a escalada. Vamos lá, vamos percorrer degrau por degrau os 8 degraus que levam à verdadeira felicidade. Então, o primeiro degrau. Esse aqui é a base de tudo. Ser pobre em espírito não tem a ver com miséria material. Tem a ver com se esvaziar do orgulho, sabe? É aquela atitude de reconhecer que tudo, absolutamente tudo que a gente é e tem, é um presente de Deus. E essa humildade está ligada ao dom do temor de Deus. E aqui não é medo não, é um respeito profundo, uma reverência que abre o nosso coração para receber a graça. Subindo mais um pouco, a gente chega no segundo degrau, a mansidão. E olha, aqui é super importante a gente entender uma coisa. Mansidão não é fraqueza, de jeito nenhum. É força sob controle, é o domínio sobre a própria alma, exatamente como Cristo. Essa virtude, que é alimentada pelo dom da piedade, nos promete a terra dos viventes, ou seja, a herança do céu. Agora o terceiro degrau, e esse parece um paradoxo, né? Como assim o choro pode levar à felicidade? Bom, não é qualquer choro. É aquela dor santa de quem reconhece o próprio pecado, de quem enxerga os males que ofendem a Deus. Essa percepção clara do mal é fruto do dom da ciência. E é justamente essa dor que abre o coração para receber a única consolação que é verdadeira, a do Espírito Santo. No quarto degrau, a jornada se intensifica. A fome e a sede de que Jesus fala aqui não são físicas, claro. É um desejo ardente, apaixonado, pela justiça de Deus, que, no fundo, é a santidade. É aquele querer alinhar a própria vida com a vontade de Deus. Um desejo que, para a gente perseverar, exige o dom da fortaleza. Pronto, chegamos na metade da subida. E aqui, neste ponto, Jesus estabelece uma lei divina, uma lei de reciprocidade. É simples. À medida que a gente usa com os outros, Deus vai usar com a gente. É o dom do conselho que nos ilumina aqui, nos ajudando a ver que o único remédio para as nossas próprias misérias é tratar os outros com a mesma misericórdia que a gente espera receber de Deus. O sexto degrau nos leva a um lugar altíssimo, o cume da contemplação. Um coração puro. O que é isso? É um coração íntegro, sem duplicidade, sem segundas intenções. Um coração livre daqueles apegos que acabam nos cegando. E esse é o ponto-chave.
É essa pureza, ajudada pelo dom do entendimento, que nos permite enxergar as coisas de Deus. Ela purifica o nosso olhar para que a gente possa um dia finalmente ver a Deus. Chegamos ao 7º degrau, que é o degrau da ação. Ser pacífico aqui não é só ser paz e amor, evitar conflitos, sabe? É ser um pacificador. É alguém que, movido pelo dom da sabedoria, vai lá e ativamente constrói a paz. Reconcilia as pessoas entre si e reconcilia as pessoas com Deus. E ao fazer isso, a gente imita o próprio Deus e por isso somos chamados seus filhos. Pois é, chegamos ao topo da montanha. E o que a gente encontra aqui? Não é um lugar para descansar, não. É um teste final. É a 8ª bem-aventurança, a que sela e confirma todas as outras. O número 8, na simbologia cristã, ele é cheio de significado. Representa a perfeição, a ressurreição, um novo começo. E aqui, nesse contexto, ele representa a coroação, a conclusão de toda essa jornada espiritual que a gente fez. E aqui a gente vê o grande paradoxo cristão. Pensa bem, se uma pessoa vive de verdade os 7 degraus que a gente viu, é inevitável que o mundo se oponha a ela. Então a perseguição por causa da justiça não é, de jeito nenhum, um sinal de fracasso. Muito pelo contrário, é o selo, a prova de autenticidade da fé. E no meio disso tudo, no meio da perseguição, o que Jesus pede? Em vez de desespero, ele pede alegria, uma alegria radical que não depende das circunstâncias. É uma alegria que vem da certeza de uma recompensa que este mundo não pode dar e também não pode tirar. Essa recompensa, ela está guardada nos céus. Bom, agora que a gente chegou no cume, a pergunta que fica é: como é que a gente traz essa visão toda, essa visão da montanha, aqui para o vale, para o nosso dia a dia? E aqui tem algo que é fundamental a gente lembrar. Este ideal não é uma utopia, não é algo inalcançável. Jesus não pede para a gente subir essa montanha sozinhos. Ele subiu primeiro, ele nos mostrou o caminho e ele nos dá a sua graça para que a gente também possa seguir os passos dele. E onde é que a gente vive essa escalada? Não precisa pensar em atos heróicos, distantes da nossa realidade. É nas pequenas coisas. Acontece na paciência com a família depois de um dia exaustivo, na honestidade no trabalho quando ninguém está vendo, na pureza com que a gente guarda o nosso olhar, e naquela decisão que às vezes é tão difícil, mas que é tão libertadora de perdoar quem nos ofendeu. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Olhando para essa escada para o céu que a gente acabou de percorrer, qual degrau o coração sente que é o chamado para hoje? Em qual degrau é preciso trabalhar mais agora? A jornada da felicidade, afinal, é pessoal, é diária, a montanha está aí, esperando por cada um de nós.